Então é isso aí, gente. Então, ó, como prometido, né? Meu nome é Silas Mello, muita gente já me conhece. Eu sou médico, fui perito legista, sou advogado e também estou aí junto com vocês. No sábado, dia 19, né? Dia 19, domingo, dia 19, vamos ter a prova lá em Pernambuco, né? Os advogados vão disputar uma vaga de delegado e os médicos vão disputar uma vaga de perito legista, né? Então algumas dicas eu reservei para vocês, tá? Então essa é a primeira dica. Dica significa eu dou o ponto e você corre atrás, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Então é isso aí. A primeira dica, então dica número 1. Abrir o Código de Processo Penal no seu artigo 158 até o artigo 184. Mais ou menos teríamos lá o artigo 158 falando dos vestígios, né? Vestígios são as marcas deixadas pelo ato infracional ou pelo crime, né? Pelo ato ilícito penal. Existem marcas que vão ficar. Arranhaduras, fechaduras caídas, vidros quebrados, sangue no chão, o corpo não, um instrumento contundente ou uma arma de fogo, enfim, sabe? Marcas de sapato no chão. Tudo isso forma um grande corpo, um corpo do delito. É aquilo em que o perito chega, olha e eles contam para o perito o que aconteceu. É como se o perito chegasse e falasse, o que houve aqui? Aí todos os pequenos vestígios contarão a sua história, inclusive a sua sequência lógica, o que foi primeiro e o que foi depois, né? Então, o artigo 158, ele é definidor quando a infração deixar vestígios, então são aqueles crimes não transeuntes, né? Então, quando deixa vestígios, são indispensáveis. Então, o delegado não tem a discricionariedade de dizer, não, isso aqui eu não quero, não pode. Claro que ele só não vai, estou dizendo que ele não pode tirar elementos do corpo do delito. Talvez alguns elementos não interessem mesmo, mas esse nunca fez parte do corpo do delito. Então, aquilo que faz parte do corpo do delito é indispensável, ou seja, não há discricionariedade também do delegado. Não, esse sangue eu vou dispensar. Não pode. Ele tem uma razoabilidade, ele tem uma responsabilidade, ele tem uma ação para desvendar o crime e ele não pode dispensar aquilo que ele resolve dispensar se aquilo faz parte do corpo de delito. E aí, então, ele diz que não pode supri-lo com a confissão do acusado. Isso é para o processo penal. Né? Ninguém pode chegar a ser o juiz, eu fui eu que matei, então tá bem, prende o cara. Não pode, né? Isso é lógico. O artigo 159, também eu dei uma separada aqui para vocês. Diz o seguinte, que o exame de corpo de delito e outras perícias, né, serão realizadas por um perito oficial. Um perito oficial, porque está no singular. Portador de diploma superior. Quem são? São esses peritos que nós fomos, né? Concursados, somos oficiais. E no momento que você já ingressa como servidor público, como você já representando o próprio Estado, você já assume o compromisso, você não tem compromisso nenhum a prestar. Agora, olha o que vem lá, diz no parágrafo 1º do artigo 159. Diz assim, na falta de um perito oficial, então não tem perito oficial. O que faz então? Na falta de um perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras do diploma de curso superior, preferencialmente nas áreas específicas, claro.
dentre os que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Quer dizer, um perito oficial não presta compromisso. Ou duas pessoas ou mais, que não são peritos oficiais, mas são pessoas idôneas, que têm nível superior e mais ou menos atuam naquela área específica do delito a ser apurado. Tá? O artigo 162, também deu uma separada, mas você vai ter que ler todos, tá? 162 eu dei uma separadinha, em que a autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito. Óbito é quando a paralisação completa do encéfalo. Não tem nada a ver com o coração, hein? Tá? Salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feito. Isso é óbvio, gente. Brincadeira, né? Mas é óbvio. É 6 horas porque tem casos cabrosos. Que os caras estavam mortos, não. Levantou do caixão, não tem aquele negócio. É uma história que tem que ser. Um dia eu conto. Mas, para que não haja precipitação alguma, deu 6 horas. Mas o cara chegou lá sem cabeça, pô. Esperar 6 horas. Não precisa esperar 6 horas. Se o cara chegou sem cabeça, não? Então sem tórax, partida ao meio. Não tem sentido esperar 6 horas, né? Mas, de qualquer forma, a lei determina que deveria esperar 6 horas, salvo se haja os sinais evidentes. Aí, nesse caso, pode ser feito. Então, cuidado com a pergunta na prova. Né? Cuidado. Mas pode ser feito. Todo exame deve ser feito depois de 6 horas. Nem todos, lógico. Separei também aqui sobre a questão da testemunha, 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, né, por haverem desaparecido os vestígios, prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. 2 coisas para lembrar para vocês. Prova testemunhal substitui uma prova eventualmente, tá? E a segunda coisa, se eu não posso me perder aqui, sobre a questão do testemunho, quer dizer, a testemunha se recusar a ir, e se houver interesse da justiça, nesse caso, sempre que há, pode haver a condução coercitiva. O delegado pode pedir ao juiz a condução coercitiva. Tá? Cuidado que o tema condução coercitiva é uma boa perguntinha para a prova lá do dia 19, tá? Hoje está se falando muito de condução coercitiva, do Lula, coitadinho, do inocente, tá? Entendeu? Mas dá uma lida sobre condução coercitiva, tá? Importante. Eu estive reunido com o doutor professor Glioche, agora anteontem, e nós lembrando a questão dos pedidos cautelares, né, que são feitos por representação. O delegado representa ao juiz um pedido desses atos cautelatórios, né? Então dá uma lida também na questão dos atos cautelatórios. Muito bem. O exame complementar também pode ser feito, o artigo 168, olha aqui, ó. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial, lesão corporal, se lembra do artigo? Né? Tiver sido incompleto, proceder-se ao exame complementar. Isso significa que nós podemos ir aqui no artigo, no Código Penal, no artigo 129, quando fala de lesão de lesões corporais, né? Quando você vai ver uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, eu só vou ter certeza que essa incapacidade para ocupações habituais, né, dura mais de 30 dias se eu tiver um exame no 31º dia. É mais de 30 dias, tem um exame no 31º dia. Aí você vai saber se aquela lesão ela se comportou até mais de 30 dias. Aí eu diria que você está incluído nessa lesão corporal, numa corporal grave,
do artigo 129, parágrafo 1º, no inciso 1, tá? Então, no artigo 129, parágrafo 1º, no seu inciso 1, onde fala da lesão que cause uma incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, portanto, esse precisa um exame complementar. É esse aí que está sendo falado aqui no artigo 168 do Código de Processo Penal. Ok? Então, gente, a primeira dica fica por aí. Dá uma lidinha, então. Se eu fosse vocês, começava do 155, iria até o 184. Dá uma lida detalhada, com calma, e essa é a minha primeira dica para vocês. Falou? Beleza? Já vem aí com a segunda dica, peraí.